Era noite em Seul, e a chuva fina caía sobre as luzes do Ryuan. Do terraço do Hotel Signiel, no 79º andar, a cidade parecia dormir, mas dentro daquela sala silenciosa havia algo que não descansava. Um homem sentado diante de uma taça de vinho, o olhar perdido, as mãos entrelaçadas, e uma tristeza que parecia antiga demais para caber em um rosto tão conhecido. Lee Min-woo, o eterno galã da Coreia, o símbolo de elegância e confiança, estava prestes a dizer algo que ninguém esperava ouvir. Eu chorei, ele começou, a voz rouca, baixa, quase um sussurro, porque ninguém jamais fez por mim o que Song Hye-kyo fez. O jornalista à frente dele não soube o que responder. A frase pairou no ar como um eco distante. Lá embaixo, o trânsito parecia o pulsar de uma cidade viva. Aqui em cima, tudo era pausa. Minho respirou fundo, e por um instante, o astro desapareceu. Restava apenas um homem cansado, lutando com a própria memória. Antes dela, ele vivia no brilho incessante da fama. Desde Boys Over Flowers, quando o mundo aprendeu seu nome, Minho passou a carregar o peso de ser um símbolo. Tinha sorrisos calculados, respostas ensaiadas e um cronograma que não deixava espaço para o silêncio. A vida era um roteiro, e ele o interpretava com perfeição. Mas os bastidores contavam outra história. Atrás das câmeras, havia solidão, uma que nenhuma multidão podia aplaudir. Ele lembrava dos anos em que voltava para casa após gravações exaustivas. O apartamento em Gangnam era grande demais, as janelas enormes demais, o eco dos próprios passos insuportável. Tinha fama, dinheiro, o respeito da indústria. Mas quando as luzes se apagavam, não havia ninguém para dividir o silêncio. Eu achava que era isso o sucesso, estar cercado de gente e ainda me sentir sozinho, ele disse. Foi então que ela apareceu. O encontro aconteceu em Busan, durante o Festival Internacional de Cinema. Uma noite de gala, e o salão do Hotel Paradise estava repleto de estrelas. Song Hye-kyo, envolta em um vestido branco, parecia flutuar. Ela sempre fora assim, discreta, elegante, quase inatingível. Minho, acostumado com olhares e elogios, estranhou a calma dela. Você parece estar em paz com o mundo, ele comentou, meio por educação, meio fascinado. Ela sorriu e respondeu, a paz não é o que temos, é o que escolhemos. Essa frase o perseguiu por semanas. Ele, que vivia entre pressões e compromissos, começou a pensar nela de forma quase irracional. Quando finalmente se viram novamente, em uma conferência sobre cinema asiático em Seul, o destino parecia decidido a aproximá-los. Os primeiros encontros foram discretos. Um café escondido em Apgujeong, um passeio breve pelas margens do rio, mensagens trocadas à meia-noite. Ela o fazia rir, o que era raro. Mais do que isso, o fazia parar. Ela era como uma pausa bonita entre dois ruídos, ele confessou, olhando para o copo vazio. Com o tempo, ele percebeu que o amor dela era diferente. Não era possessivo, nem urgente. Era um amor que libertava. Song não queria me mudar, disse ele. Ela só queria que eu respirasse. Nos bastidores, todos notavam a diferença. Ele, antes rígido, começou a chegar aos sets com um brilho sereno. O olhar que antes carregava exaustão agora tinha leveza. Colegas de elenco comentavam que Minho voltava a ser humano. Mas o passado não se apaga tão facilmente. O peso da fama, as obrigações, o olhar incessante do público, tudo conspirava contra o amor silencioso que crescia entre eles. Havia rumores, fofocas, e o medo constante de que qualquer gesto fosse mal interpretado. Eles aprenderam a amar na sombra, sem palavras. Apenas com gestos pequenos. Um toque rápido de mãos em um corredor. Um bilhete escondido em um livro. Até que um dia, o mundo desabou. Durante as filmagens de um drama em 2020, Minho sofreu uma crise de ansiedade severa. As câmeras pararam, o set silenciou. Todos foram embora, menos ela. Song ficou sentada ao lado dele, sem dizer nada por longos minutos, apenas respirando junto. E quando finalmente falou, foi com a voz mais doce e firme que ele já ouvira. Você não precisa ser forte o tempo todo. Só precisa ser o verdadeiro. Foi ali, naquela noite, em um camarim abafado de Seul,
que ele chorou pela primeira vez em anos. Não como ator, mas como homem. Ela me viu desabar e ficou. Ninguém nunca tinha ficado antes. Depois disso, algo dentro dele mudou. Ele começou a escrever, não roteiros, mas pensamentos, pequenos fragmentos de tudo que ela o fazia sentir. Alguns desses textos virariam anos depois as legendas de suas postagens nas redes sociais. Outros, ele guardou. Um deles dizia: olhou, e o mundo parou de doer. Mas o tempo, implacável, sempre pede seu preço. A distância entre dois astros é medida em compromissos, fuso horários e obrigações. Eles começaram a se ver menos. A rotina voltou a engolir o que restava de tranquilidade. É, como todo amor que nasce no caos, eles precisou aprender a sobreviver no silêncio. Houve despedidas suaves, olhares longos, palavras não ditas. Ela partiu para um projeto fora da Coreia, e ele mergulhou novamente no trabalho. Ainda assim, mesmo separados, havia uma presença constante, o eco de tudo o que haviam sido. Quando a via na televisão, parecia que o tempo voltava. E doía, mas era uma dor boa. Era lembrança. Agora, anos depois, sentado no mesmo hotel onde tudo começou, Lee Min-woo fala como quem confessa, não ao repórter, mas ao passado. As pessoas acham que o amor é barulhento, cheio de promessas. Mas o verdadeiro amor é silencioso. Ele acontece quando você finalmente para de fingir. Lá fora, a chuva engrossa. Ele se levanta, caminha até o vidro e observa o reflexo da cidade. Luzes parecem distantes, pequenas, e pela primeira vez em muito tempo, ele sorri sem pressa. Antes dela, eu só sabia atuar. Depois dela, aprendi a sentir. O vento sopra do rio An, levando consigo o último vestígio de fumaça e lembrança. A noite termina, mas a sensação permanece, aquela leve certeza de que, em algum lugar entre o amor e a perda, ele finalmente se encontrou. 3 anos haviam se passado desde aquela noite no hotel em Seul. O mundo continuava a girar, os dramas mudavam, as temporadas passavam, e a vida de Lee Min-woo seguia o mesmo ritmo cadenciado de compromissos e roteiros. Mas havia algo diferente agora, uma serenidade que não vinha do sucesso, e sim da memória. Ele não falava mais sobre ela, mas todos sabiam que Song Hye-kyo ainda habitava seus silêncios. Foi em Paris, durante a filmagem de uma campanha internacional, que o destino resolveu pregar a peça mais doce e cruel. Era uma tarde fria de primavera, o céu tingido de cinza e o Sena correndo lento, refletindo as pontes antigas. Min-woo caminhava sem pressa pelas ruas do Marais quando a viu, sentada sozinha em uma cafeteria, com um livro nas mãos e uma xícara de chá pela metade. Estava ela, Song Hye-kyo. O tempo pareceu parar. As pessoas ao redor continuavam seu movimento, mas, para ele, tudo se dissolveu num instante de pura imobilidade. Ela levantou o olhar, e por um segundo reconheceu. Nenhum dos dois sorriu. Não havia mais necessidade. Havia apenas a compreensão muda de quem compartilhou algo que o mundo jamais entenderia. Ele não se aproximou. Ficou parado do outro lado da rua, observando. E foi suficiente. Aquele momento lhe devolveu uma paz que não sentia há anos. Mais tarde, de volta ao hotel, escreveu em um caderno: eu a vi, e foi como se o tempo dissesse: agora você pode descansar. Semanas depois, já em Seul, durante uma entrevista para uma revista internacional, o repórter perguntou casualmente: você acredita que um amor pode mudar um homem? Min-woo fez uma pausa longa, e respondeu com a voz calma, firme, mas embargada pela emoção: sim. Song Hye-kyo me ensinou o que é o amor. Não o amor que queremos, mas o amor que precisamos. Foi nesse instante que ele chorou. Lágrimas discretas, sem drama, sem vergonha, um gesto raro de vulnerabilidade. E as palavras vieram naturalmente, sem ensaio, como uma prece antiga: ninguém jamais fez por mim o que ela fez. A frase atravessou o mundo. Tornou-se manchete, deslizou nas redes, reacendeu memórias. Mas, ao contrário de polêmicas ou especulações, o público respondeu com ternura. Não havia curiosidade vulgar, apenas respeito. Porque todos sabiam que, naquele choro, havia verdade. Song Hye-kyo, ao ser questionada sobre o assunto e semanas depois, sorriu de leve e respondeu apenas:
Os amores não precisam durar para serem eternos. E foi o suficiente. Nenhum desmentido. Uma explicação, apenas uma serenidade que dizia tudo. Com o tempo, Minho passou a visitar com frequência a ilha de Jeju, onde os dois haviam passado um breve período longe das câmeras. Era o único lugar onde ele conseguia respirar sem ser observado. Lá, caminhava pelas falésias, escrevia cartas que nunca enviava e observava o mesmo mar que um dia ela lhe dissera que representava o amor, bonito, profundo, mas impossível de possuir. Um dia, levou consigo uma pequena caixa de madeira. Dentro, estavam as coisas que restaram dela, um bilhete dobrado, um anel simples e uma fotografia deles dois, feita por acaso por um fã anos atrás. Ele abriu a caixa, olhou o mar e sussurrou: "Obrigado por ter me ensinado a ser humano." Depois lançou tudo nas ondas. As coisas flutuaram por um instante, depois desapareceram, como se o oceano as tivesse aceitado. Naquele mesmo ano, Minho lançou um pequeno livro de crônicas intitulado Sob o Mesmo Céu. Eram textos curtos, escritos entre filmagens, sobre o tempo, a solidão e a beleza das coisas que terminam. Em uma das páginas, um trecho chamou a atenção dos leitores. "Acho que a vida é feita de encontros que nos ensinam a partir. Ela me ensinou a ir embora com gratidão." Críticos literários chamaram o livro de a confissão mais delicada já escrita por um astro coreano. Mas para quem o conhecia, sabiam, era uma carta para ela, disfarçada de literatura. E assim, aos poucos, o homem que antes representava o ideal de perfeição aprendeu a abraçar suas imperfeições. Passou a escolher projetos menores, com roteiros mais humanos. Deu entrevistas sinceras, apoiou causas sociais. Falou abertamente sobre saúde mental, temas que antes evitava. "Quando ela me conheceu, eu era um espelho vazio", ele disse certa vez. "Hoje, sou um reflexo de algo maior, dela." Houve quem perguntasse se ainda amava. Ele apenas sorriu. O amor não vai embora, ele muda de forma. Hoje, ela vive em cada decisão boa que eu tomo. Em uma noite de outono, durante um programa de TV, o apresentador pediu que ele deixasse uma mensagem final para os fãs. Minho olhou para a câmera e disse: "Cuidem de quem faz vocês sentirem paz. O resto é barulho." A frase ecoou nas redes como se fosse uma canção. E talvez fosse, porque, de certo modo, toda a história entre ele e Song Hye-kyo era música, uma melodia breve, mas inesquecível. Alguns meses depois, ele voltou a Paris. Visitou a mesma cafeteria onde a havia visto. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo chá, e ficou observando o movimento das pessoas. Tirou um papel do bolso, um bilhete antigo, com a letra dela, e leu pela última vez. "Dia nos perdermos de vista, olhe para o céu. Estaremos sob o mesmo." Ele sorriu, dobrou o bilhete e o guardou novamente. Lá fora, começava a chover. As gotas batiam na janela como se o mundo inteiro quisesse dizer algo, e ele, pela primeira vez em muito tempo, entendeu: o amor não é ausência, é presença invisível. Ao voltar para Seul, caminhou até a margem do rio. A cidade era a mesma, mas o homem não. O vento soprava frio, e as luzes refletiam na água como constelações partidas. Ele fechou os olhos, inspirou fundo num tom quase imperceptível, murmurou: "Me libertou de mim mesmo." Depois disso, ficou apenas em silêncio. E nesse silêncio, havia paz. E, no fim, o amor deles não precisava de explicação. Era uma história sem final, escrita entre o tempo e a distância, um sentimento que sobreviveu à ausência e se transformou em memória. Lei Minho chorou e confessou: "Ninguém jamais fez por mim o que Song Hye-kyo fez." E talvez, no fundo, o mundo inteiro tenha chorado um pouco junto